Fala galera, tudo bem? Adivinha quem está na área e vai começar um trabalho bacana, não vamos dizer trabalho, vamos começar uma nova disciplina com esses nossos alunos do primeiro ano, né, professor Jorge? É isso aí, galera. Todo mundo tranquilão, sossegado, só na manha do jabuti. Essa galera aí vai agora ver geografia de Rondônia. Conhecimentos regionais, que são alunos que estão chegando agora no ensino médio. Vão ter uma visão panorâmica da nossa querida Rondônia. Exatamente. Olha só que interessante, galera. Disciplina na área nova, mas não tão nova porque aposto que os nossos alunos, tudo que nós comentamos, falamos e passamos para eles aqui durante essa nossa temporada da Geografia de Rondônia, eles vão memorizar, vão lembrar que existe alguma coisa, uma característica do lugar que vocês vivem. Nós estamos falando aí de alunos dos 4 cantos do estado de Rondônia, da Ponta do Abunã à Vilhena, do Baixo Madeira até o Rio Guaporé, os nossos alunos das comunidades indígenas, das comunidades quilombolas, né, alunos de ribeirinhos de toda a mediação tecnológica desse grandioso e maravilhoso estado de Rondônia. Geografia de Rondônia, nós vamos trabalhar essa disciplina, que é uma disciplina que vai falar da nossa realidade, fala um pouco da história, mas fala do nosso dia a dia praticamente, né, nosso Jorge? Dia a dia. E outra, galera, são conhecimentos que, inclusive, não se assuste. É uma coisa nova, no entanto, a gente traz de uma forma bem didática, bem pedagógica, para que você consiga entender a geografia de Rondônia. Detalhe, você ficando atento às aulas, fazendo as anotações de boa, tranquilão, só na manha, o que vai acontecer? Você vai estar na frente de muitas pessoas se um dia você, por acaso, fizer concurso público para Rondônia. Exatamente, até porque Geografia de Rondônia você vai estudar somente no primeiro ano. No segundo não tem Geografia de Rondônia e nem o terceiro tem Geografia de Rondônia. Exatamente. E o material vai estar disponível aí na mão deles, né? Esse material maravilhoso que a gente preparou com o maior carinho, né? E que você tenha esse acesso a esse material e possa estudar, porque o importante para crescer na vida é o estudo, Jorginho. Fechou. Então, vamos lá, meu diretor Batatinha, vamos lá no quadro. E aí vocês devem estar perguntando quem são esses professores novos que estão aparecendo aí na tela. Para quem não conhece ou não sabe, meu nome é professor Carlos Barros. E o nome do nosso colega, Jorge Adelson. Quais são as suas características profissionais, professor Jorginho? Eu sou professor de geografia há um tempinho já no estado, desde 2005. Há muito tempo atrás? Há muito tempo atrás, para esses jovens, talvez alguns deles não tinham nem nascido. É isso, olha só. Desde 2005 eu dou aula no estado. Eita! Eu sou especialista em pós-graduação em informática na educação. Perfeito. E você, perfeito. Carlinho? Fale aí, se apresente para a Olha aí, eu garotada. sou professor também de Geografia, formado pela Universidade Federal de Rondônia. Tá? Tenho 2 pós-graduações em Gestão de Educação à Distância e uma gestão de instituições públicas pelo Instituto Federal de Rondônia. E nós estaremos aí com vocês nessa temporada na Geografia de Rondônia. E já vou dar uma dica para eles. Rondônia não é Roraima, Jorge. Exatamente. Já começa por aí, já coloca isso no seu caderno para você chamar a atenção de quem confunde isso. Isso é inaceitável na nossa querida Rondônia. Não, a gente não admite isso. Rondônia não é Roraima. Estamos a mais de 1.000 quilômetros distante deles. Exatamente. Um detalhe importante. Olha só. Você, Jorginho, é rondoniense ou rondoniano? E agora? E Sou agora? rondoniense ou rondoniano? E agora? Se eu estiver nascido aqui, eu vou ser rondoniense. Se eu vim de fora, eu sou rondoniano. Já é uma dica, olha só. E você, nosso aluno, você vai ter aí 5 segundos para responder. Você é rondoniense ou rondoniano? E aí, responderam? Acho que sim, responderam, né, Jorginho? Então, muitos deles são descendentes de pessoas que vieram do sul do Brasil. Então já são rondonienses. Exatamente. Mas também pode ter rondonianos, né? Com certeza tem, claro, com certeza. Possivelmente nós vamos ter alguns rondonianos aí espalhados por esse estado maravilhoso. Temos quase 6.000 alunos, né? Exatamente. E como a gente falou, Rondônia não é Roraima. Lembrando que os 2 estados estão na região norte, mas nas extremidades.
Olha só que interessante. Tem o Amazonas inteiro separando. Né? Exato. O estado de Roraima, sua capital é Boa Vista e a nossa capital do estado de Rondônia é Porto Velho. As siglas são muito parecidas, só que você, como aluno da mediação tecnológica do professor Jorginho e do professor Carlos, as siglas é Roraima RR, Rondônia RO. Copiou? Escreveu? Vamos lá na tela. Nesse assunto, olha só, de geografia de Rondônia, nós dividimos elas em unidades. Nós temos 2 unidades. A unidade 1, nós trabalharemos os seguintes conteúdos. Olha só, conteúdo importante, tá? Olha aqui, ó. Antes de marcarmos o conteúdo, já memoriza isso aqui, ó. Rondônia não é Roraima, um símbolo da nossa disciplina aí, ó. Um símbolo importante. Conteúdos trabalhados na unidade 1, tá? Situação geográfica, a geografia física da Amazônia e de Rondônia, os aspectos climáticos de Rondônia, a vegetação, a hidrografia, parte 1 e a parte 2, certo? São os conteúdos que nós estaremos trabalhando na unidade, juntamente com o conteúdo sobre meio ambiente, desmatamento em Rondônia nas décadas de 70 e 80, o Polo Noroeste e o Planaflora, parte 1, o Polo Noroeste e o Planaflora, parte 2, Rondônia no contexto do segundo ciclo da borracha e a evolução e colonização amazônica, galera. Começando o nosso assunto maravilhoso, Jorginho, sobre a nossa situação geográfica. Só lembrando que aqui, né, postou só um pontinho aqui, né, que é a unidade 2, né? Exatamente. Beleza, galera? Perfeito. Então vamos lá para a nossa aula 1. Olha só, a gente vai falar sobre a nossa questão geográfica, a situação geográfica, onde estamos localizados, ok? Falaremos um pouco da nossa história, nossos pontos extremos, as fronteiras, os fusos horários e o horário de verão nesta primeira aula. Perfeito. Dentro do contexto histórico, aí, galera, olha só que interessante. Como nós iniciamos falando sobre se você é rondoniense, se você é rondoniano, nós temos que voltar um pouco na nossa história. O estado de Rondônia, o estado, prestem bastante atenção no que eu vou falar, o estado de Rondônia, ele é recente. Perfeito. O estado de Rondônia, ele é recente. A área geográfica do que nós chamamos de estado de Rondônia é antiga. Porque se você pegar aí, vocês estão tendo aulas maravilhosas de história de Rondônia, né, Jorginho? É isso aí. Com o professor Lorismar, com o professor Beto, né? E você vai perceber que essa área geográfica da Amazônia, há muito tempo atrás, como o nosso professor Jorginho sempre fala, ela já vinha sendo ocupada, sendo explorada pelos portugueses, pelos espanhóis, que passavam pelos rios da região amazônica buscando riquezas, certo? E aí, a formação do que nós chamamos de estado de Rondônia, ela vai seguir uma cronologia histórica. Você vai ter em 1943 a formação da primeira área, a primeira nomenclatura, o primeiro nome para o que nós chamamos de estado de Rondônia, que era o território federal do Guaporé. Já que você voltou lá no tempo, né, bem antes dessa informação, então a gente pode fazer a seguinte pergunta, que eles viram em história geral. Tinha o Tratado de Tordesilhas. Exatamente. Que dividia a América espanhola da América portuguesa. Aí a pergunta é, se continuasse com o Tratado de Tordesilhas, seríamos espanhóis ou portugueses? 5 segundos para responder. Muito bem. Nós não seríamos de Portugal, seríamos da Espanha. Não é isso? Exatamente. Porque aqui era da Espanha. Ok? Então, essa evolução, a gente não vai voltar muito no tempo, né? Mas a gente vai abraçar a ideia de que, geograficamente, vai ser mais interessante a gente falar do nosso contexto político atual. Atual, que a gente fala entre aspas, né? Porque nem eu, nem o Carlinhos tínhamos nascido nesse tempo de 1943. Exatamente. Vamos lá, meu diretor, vamos lá na tela. Então, contextualizando, né, a área geográfica, essa área geográfica não existia esses nomes, né, nem Território Federal do Guaporé, nem Rondônia, mas antes de 1943, tudo isso aqui era capitania, província do Mato Grosso,
né, e província do Amazonas, ou seja, pertencíamos a um estado, a uma província, uma capitania do Mato Grosso e a outra parte, principalmente aqui a região de Porto Velho, a capitania do Amazonas. Quando em 1943, o que vai acontecer? O presidente da República, chamado Getúlio Vargas, ele vai assinar um decreto que criava não somente o território federal do Guaporé, mas outros territórios federais também no país. Mas é importante para a nossa formação geográfica, porque em 43 nós vamos ter a formação do território federal do Guaporé, que juntava as terras do Mato Grosso e do Amazonas. Isso. Só lembrando o aluno, vamos lá. Então, cheguei, meu diretor. Só lembrando para o aluno que a maioria dos nossos alunos estão numa área que era Mato Grosso. Exatamente. Essa região aqui de Porto Velho, a maior parte dessa região de Porto Velho era do Amazonas. Só essa parte aqui, o restante tudo era Mato Grosso. Então você que está em Vilhena, Colorado do Oeste, a Costa Marques, Ariquemes, né? Todos esses Guajará-Mirim, todos esses municípios que são municípios hoje, faziam essas terras, essa área geográfica pertenciam ao Mato Grosso. E aí, a região aqui de Porto Velho somente pertenceu ao Amazonas. E quando chega em 1943, então Getúlio Vargas, claro que nós temos só citar que havia envolvimentos políticos da região, assina o decreto da criação do território federal do Guaporé em 1943. Que juntava as terras do Amazonas com as terras do Mato Grosso para formar o território federal do Guaporé. Agora, esse nome Guaporé, Jorginho, uma curiosidade para o nosso aluno, ele referencia um dos rios da nossa região. Nós vamos trabalhar isso, a hidrografia, mais à frente, mas Guaporé é um dos rios que passam pelo território nosso. E aí o Getúlio Vargas, então, cria esse novo território juntamente com outros territórios nesse mesmo período. Então, o primeiro nome que o estado de Rondônia recebeu foi Território Federal do Guaporé. Anota aí no caderno, em 1943, por Getúlio Vargas. E agora, vamos lá na tela, meu diretor. Um abraço aí pro nosso diretor Batatinha. Batatinha é legal, né? É muito legal. Olha só, galera. Só que aí deixa de ser território federal do Guaporé. Ok? Em 1956, para ser renomeado, tá? Ele deixa de ter o nome Guaporé e vai ser chamado agora Rondônia. Professor, não precisa nem dizer quem que eles estão homenageando, professor. Exatamente. Está homenageando Marechal Rondon. Detalhe, Carlinhos, também a nível de curiosidade, já que você falou uma curiosidade, também vou falar outra. Rondônia é o único estado brasileiro que homenageia um estadista brasileiro. Perfeito. Não é isso? Rondon, que passou por essa região aqui com a Comissão Rondon. Isso. Também é um assunto estudar história, mas história e geografia sempre elas estão juntas, né? Então não tem como não desassociar. Desassociar, exatamente. E outra, Rondon, quiçá, foi o maior estadista do Brasil. Muitos historiadores, muitos estudiosos fizeram levantamentos e disseram, olha, eu acredito que Rondon foi o maior estadista que o Brasil já teve. É isso? E só para você memorizar e lembrar o que foi falado na história de Rondônia, Rondon trouxe as linhas telegráficas. Não somente as linhas telegráficas, ele fez um amplo estudo etnológico, né, as etnias de tribos indígenas, povos indígenas que habitavam a região amazônica. Trouxe também estudos avançados da botânica, porque era uma comissão não somente de trazer linhas telegráficas, mas científica. Inclusive, só para você saber, outra informação legal, que você também pode ver em história. Teve até um presidente norte-americano acompanhando o Rondon, Jorginho. Presidente Roosevelt, que passou por essa região ali, aquela região de Pimenta Bueno, do rio Roosevelt, e chegou, né, trazendo equipamentos, estudando um pouco sobre a Amazônia. E é por isso que em 1956 passa a ser chamado Território Federal de Rondônia. E o presidente da República, Juscelino Kubitschek, conhecido como JK. E aí, vamos lá na tela de novo, meu diretor, já em 22 de dezembro de 1981, aí muda, tá? Aí muda. Nós deixamos de ser território federal, não é isso, Carlinhos? Exatamente.
Porque a partir de agora, no dia 22 de dezembro, tem duas datas importantes aqui, entre 22 e janeiro. 22 de dezembro é o ano que é assinado o documento, o decreto que criava o estado de Rondônia, certo? E 4 de janeiro é efetivamente instalado o nosso famoso e conhecido estado de Rondônia, onde toma posse o primeiro governador do estado, governador Jorge Teixeira de Oliveira. Mais uma curiosidade sobre Jorge Teixeira. Jorge Teixeira foi o último governador do território federal. E foi o primeiro governador do estado. Agora, um estado que deixou de ser território. Ok? Quando a gente fala em território, vamos falar um pouco sobre questão, digamos que, do direito, né? Quando um espaço geográfico, um território é chamado de território federal, quer dizer que aquele território está sob a tutela do governo federal. Ou seja, é o governo que o mantém administrativamente, politicamente e financeiramente. Tanto que é que governadores, deputados federais, todos eles eram nomeados pelo presidente da República. Pelo presidente. E outra, anote-se no caderno que isso aí pode cair em concurso, inclusive. Quando a gente fala que um determinado território é um território federal, ele é criado por lei e ele é extinto por lei. E quando ele é criado por lei, ele é uma autarquia. Olha aí, autarquia federal. Informação importante, anota aí. Beleza? Então, vamos lá no quadro, meu diretor. Então, nós temos a criação e instalação do estado de Rondônia. Você tem alguns personagens da nossa história. Você tem aqui o Marechal Rondon, né, com os povos indígenas na época da passagem das linhas telegráficas. Você tem o presidente Getúlio Vargas vindo aqui em Porto Velho, Jorginho. Olha só que interessante. O Getúlio Vargas veio em Porto Velho, era para passar em torno de 3 horas, ficou 3 dias aqui o presidente da República, que assina o decreto que criava o território federal do Guaporé. E o saudoso e também, vamos dizer assim, personagem importante da nossa história. Emblemático, o Jorge Teixeira de Oliveira, último governador do território federal de Rondônia e primeiro governador do estado de Rondônia. Beleza, agora a gente vai falar da localização geográfica de Rondônia. Nós estamos na América do Sul, ok? Na América do Sul a gente está dentro do nosso país, nosso Brasil. E nós, dentro do Brasil, a gente se encontra na região norte do Brasil, ok? E aqui, vou colocar em pretinho a gente, ok? Nós estamos... Esse ponto pretinho ou vermelho, né, para o nosso aluno? No sul da região norte do Brasil. Exatamente. Okay? Agora um detalhe, geograficamente, como o professor Jorge falou, nós estamos no continente americano na parte sul. Mas, professor, por que sul? Porque nós temos uma linha imaginária que corta o planeta, chamada linha do Equador. Então, nós estamos no hemisfério sul do planeta. Olha a linha imaginária, a linha do Equador, cortando aqui, ó, na metade do planeta. Então, tudo acima dela, hemisfério norte, tudo abaixo dela, hemisfério sul. Memorize isso, porque ela vai ser importante para a questão de fuso horário também, e de localização, de paralelos, e com o encontro de uma linha meridional, né, os meridianos. Nós somos ocidentais, né? Exatamente. Pelo meridiano de Greenwich. Greenwich. Que aí, essa parte aqui é o Oriente. Que é o leste. E aqui o Ocidente. Que é o Oeste. Memorizem isso aí também. Ok? Perfeito? Então, compreenderam? Abaixo da linha do Equador e a oeste, né? A oeste do meridiano de Greenwich. Tá ok? Fechou? Vamos prosseguir? Rondônia. Olha só, o estado de Rondônia está localizado, como o professor Jorginho falou, na região norte do Brasil, ok? Politicamente, né? Classificação do IBGE, politicamente nós estamos na região norte. Fazemos fronteiras com alguns estados, como é o caso do estado do Amazonas. Olha aqui. Vou mudar de cor, colocar outra cor, vou apagar.
colocar aqui uma cor mais forte, não de vermelhão. Fazemos fronteira com o estado do Amazonas, com o estado do Acre e com o estado do Mato Grosso. E um país que é a Bolívia, certo? É o nosso país vizinho, ok? Então nós fazemos parte desse contexto geográfico, tá? Nossa situação geográfica, como falamos, estamos ao sul da linha do Equador, portanto abaixo, tá? Temos uma área de mais de 3 milhões de quilômetros quadrados, tá? A região norte apresenta com mais de 3 milhões de quilômetros quadrados. Estamos dentro das 5 regiões do território brasileiro. O estado de Rondônia, anotem aí, ó, tem quantos municípios, professor? 52 municípios. Você sabe qual é o mais antigo, Jorginho? Os mais antigos? Nós começamos com Porto Velho e Guajará-Mirim. Perfeito. Anotem aí, ó. Os municípios mais antigos é Porto Velho e Guajará-Mirim. Que depois vão ser desmembrados e criar todos os outros 50. Exatamente. E todos eles estão aonde? Na chamada Amazônia Legal, tá? Memorize essas palavras, que são palavras que mais à frente, nas próximas aulas, nos nossos próximos encontros, nós vamos ter algumas coisas ligadas a essas palavras novas. A capital de Rondônia é aqui onde nós estamos dando essa aula, que é Porto Velho, ok? E, obviamente, a gente sabe que Porto Velho está às margens de um rio maravilhoso chamado Rio Madeira. Você já tomou banho no Rio Madeira, Jorge? Muitas vezes. Olha aí. Lá quando tinha o tempo ali da cachoeira, antes de virar a hidrelétrica, Jorginho ia lá, de vez em quando, tomar banho ali de rio, de boa, tranquilão. Olha Meus aí. Triângulo lá do Triângulo iam lá tomar banho, rapaz. E o Triângulo é um bairro histórico. É um bairro histórico, é um dos primeiros bairros surgem, né? É isso aí. Ali na região da estrada, próxima à estrada de ferro Madeira, Mamoré. Então, mais uma vez aí, a gente mostra para vocês, né, a questão da localização geográfica da nossa querida Rondônia. E a gente pode perceber agora, com mais clareza, que aqui é a Bolívia, fazemos fronteira com um país, Bolívia. Nós fazemos fronteira com o Acre, ok? Fazemos fronteira, essa parte toda aqui, ó, é a Amazonas, e aqui o Mato Grosso. Perfeito. Isso aí é a questão de localização do estado de Rondônia. Só para memorizar, Rondônia faz fronteira com 3 estados, Amazonas, Mato Grosso e o Acre, né? E com um país. E com um país que é a Bolívia. Perfeito? Temos 52 municípios, os mais antigos, Porto Velho e Guajará-Mirim, certo? Então, esses são os 52 municípios do nosso estado maravilhoso, tá? Rondônia é o terceiro estado mais populoso da região, com 1.581.000 habitantes, né, de acordo com o censo de 2022. Tá? Nós temos uma estimativa de aumento para 1.700.000, de acordo com a estimativa de 2024. Tá? E nós temos somente 4 municípios que passam os mais de 100.000 habitantes. Porto Velho, Ji-Paraná, Ariquemes e Vilhena. São os municípios mais populosos do estado de Rondônia. E aí nós temos elencado quem são os maiores municípios de Rondônia. Em primeiro lugar, ó, com 1/3 da população, né, de Rondônia, está aqui a capital, Porto Velho, com quase 550.000 habitantes. Ou seja, 500.000, né? 500.000 de Depois vem habitantes. Ji-Paraná, terceiro Ariquemes, Vilhena, Cacoal, Rolim de Moura, Jaru, Guajará-Mirim, Machadinho e Buritis. Perfeito. Outros detalhes importantes, nós temos as cidades menos populosas, ou seja, com um menor quantitativo de pessoas. Destaca-se Pimenteiras Oeste, Primavera de Rondônia, Castanheiras, Rio Crespo, Teixeirópolis, São Felipe do Oeste, Cabixi, Santa Luzia, Cacaulândia e Parecis. Essas cidades são as que têm o menor quantitativo populacional. E aí você vai ver, mais uma vez, que os limites do estado de Rondônia ficam de que forma? Ao norte, o estado do Amazonas, ao sul, a Bolívia, ao leste, o Mato Grosso e ao oeste, o estado do Acre e Bolívia. Agora, interessante, vamos colocar no mapa para o aluno saber essa localização geográfica, né, Jorginho? Olha só, vamos fazer aqui um desenho básico para o aluno relembrar, que ele está vindo do ensino fundamental, mas vamos só relembrar ele, ó, tá? Que a gente sabe que ele sabe, né?
Mas só relembrando, olha só. Para cá é o norte, para cá é o sul, ok? Então, preste atenção na imagem. Então, ó, o norte está ali em cima e aqui o sul. Então, a Bolívia vai estar no sul e o norte será o Amazonas. O norte, não confunda localização geográfica, falar norte, sul, leste, oeste, ou falar da região norte. São coisas diferentes. São diferentes. São diferentes. Estamos falando Nós de localização geográfica. Do estado de Rondônia. Isso. Beleza, galera? A leste, nós vamos ter o... Vou mudar de cor, né, Carlinhos? Faz um preto, né? Preto, isso. Aí, ó, leste. Opa. Ficou é branco. Branco. Olha lá. A leste nós vamos ter o Mato Grosso e a oeste, a Bolívia e o Acre. Perfeito. Ok? Então, esses são os nossos limites geográficos. 3 estados em um país. Isso. 3 estados em um país. Sempre memorizem, anotem essa informação. E sempre memorizem a questão da localização geral da geografia, tá? Não confundir com regiões geográficas. Exatamente. Já os pontos extremos de Rondônia, nós temos aí é a mesma situação, só que são pontos distantes de um lado para o outro, do norte ao sul, do leste ao oeste. O ponto mais extremo, a setentrional, quer dizer oeste, ou leste, é a confluência do Rio Madeira, confluência do Igarapé-Maici com o Rio Madeira. Tá? Já a meridional, foz do Rio Cabixi com o Rio Guaporé, que é o sul de Rondônia, né? O norte é a confluência do Igarapé-Maici com o Rio Madeira. Já do leste a oeste, nós temos o Salto Joaquim Rios, do Rio Iquê, né? Que fica o ponto extremo a oriental, e o ponto extremo ocidental, a linha geodésica Cunha Gomes. Esses são os nossos pontos extremos. Eu gosto de ir no mapa que é mais fácil para o aluno entender. Olha só, para o norte, ponto extremo, né, a confluência do Rio Maici com o Rio Madeira. Para o sul, fica exatamente a foz do Rio Cabixi com o Rio Guaporé. Nós temos muitos alunos nessa área aí, né, então você está exatamente, pode estar dentro do ponto extremo. Vou mudar de cor. Opa, voltou. Passou aqui. Aqui. Do outro ponto extremo que nós temos, a leste, o Salto Joaquim Rios, aqui na região do Rio Iquê, e a oeste, a linha geodésica Cunha Gomes, que fica já na fronteira entre o estado de Rondônia e o estado do Acre, exatamente no divisor de águas do rio Abunã e rio Ituxi. Beleza? Entender essa parte de pontos extremos, tá? São os pontos mais distantes, de norte a sul, de leste a oeste. E um assunto interessante para o nosso estado de Rondônia, que é fuso horário, Jorginho. É isso aí. Agora a gente vai dar assim os fuso horários em relação à questão... Vamos pegar no mapa, né? Melhor para eles entenderem aqui, ó. A gente tem aí os fusos horários. Os fusos horários, eles estão ligados a gente entender as horas que a gente tem aqui em relação a Brasília. É importante a gente saber os fusos horários, porque vai ser a referência das horas que a gente vai ter aqui, que isso vai estar relacionado diretamente ao nosso cotidiano, da nossa vida, nosso dia a dia. Exatamente. Por que o professor Jorginho está falando isso, galera? Olha aqui para nós. Olha bem nos nossos olhos. Você tem 2 movimentos interessantes que a Terra possui, que é o movimento de rotação e o movimento de translação. Fuso horário está ligado ao movimento de rotação, porque o movimento de rotação, a Terra está girando em torno do seu próprio eixo, né, professor Jorge? E ela provoca o quê? O dia e a noite, que são divididos geograficamente ou proporcionalmente em 12 horas. 12 horas para o dia, 12 horas para a noite, e aí você tem dentro desse movimento a questão da circunferência da Terra, que vai dividir o planeta em faixas. E aí você vai ter, então, fusos horários, porque você tem 12 horas de um lado da Terra dia, 12 horas do outro lado da Terra noite. Então, é por isso que nós vamos ter algumas questões, essa questão de fuso horário diferenciado, porque nós estamos dentro dessa divisão que está ligada ao movimento de rotação da Terra. E esse movimento de rotação,
está relacionado, esses fusos horários estão relacionados à questão da própria formação, do formato da Terra, Exatamente. que é arredondada. É isso? Ela não é um redondo perfeito. E o que vai acontecer? A cada 15 graus, a gente vai fazendo um pedaço desse círculo. Então, a cada 15 graus, faz uma pequena curvatura no planeta. Então, é como se nosso planeta, nosso país, passasse 4 fusos horários. No caso, 15 mais 15, 30, 60 graus. Isso vai dar uma curvatura grande. Isso quer dizer o quê? Essa curvatura do planeta, enquanto está nascendo o Sol, lá em João Pessoa, aqui no Acre, ainda está de madrugada. Ainda não chegou a luz do Sol. Exatamente. Nem aqui em Porto Velho. Aí é aquela situação da geografia, que também vocês vão estudar conosco a geografia, essa parte de fuso horário. O movimento que a Terra faz, e nós percebemos que esse movimento, as pessoas confundem, pensam que é o Sol que está se movimentando. Não, é a Terra. Por causa disso é que nós vamos ter o fuso horário. Então começa um dia às 0 horas e termina às 0 horas, deu 24. Dividido por 2 dá 12. 12 horas dia claro e 12 horas para a noite. Agora vamos fazer um pequeno gráfico para o aluno entender isso. Por que ainda está de noite aqui e João Pessoa já está... Perfeito, sol? vamos lá no mapa, meu diretor. Então, olha só. Está aqui, ó, 5, 4, 3, 2, não é isso? Então é como se fazer, cada um, ó, 5, aí 4, 3, 2. E aqui o Sol. Aqui, ó, já está pegando, aqui é João Pessoa, aqui, ó. Coloca aí 7 horas da manhã, né, João Pessoa. 7 horas da manhã. 7 horas da manhã. Então, 7, 6... 6 horas da manhã em Brasília. Em Brasília. 5 em horas Rondônia. Em Rondônia. E lá, no Acre, ainda é 4 horas. Ou seja, ainda está tudo escuro. Perfeito, Jorge. Beleza? Maravilhoso. E isso justamente aqui... por causa dessa curvatura dos 15 graus. E aqui você observa justamente essas faixas. A faixa verde, essa faixa aqui, ó, é o primeiro fuso horário que o Brasil possui. O segundo fuso horário é o fuso horário oficial de Brasília, porque aí entrou o decreto presidencial, que coloca como Brasília com o fuso horário padrão nosso. E o terceiro fuso horário do estado de Rondônia, do Mato Grosso, do Amazonas, de Roraima. E o quarto fuso horário, o do estado do Acre. Todos eles com 1 hora de diferença. Aí o aluno pode perguntar, professor, o senhor fez ali dividido certinho, né? E fez a curvatura da Terra. Beleza. Professor, mas então por que, por exemplo, essa linha verde aqui ela não é perfeita, ela colocou alguns estados, tirou outros e fez essas curvas? É por uma questão política. É isso? Exatamente. Aí já é um planejamento político do nosso país. Exato. Em relação a isso. Tá. Então, sempre o fuso horário de Rondônia, ele está 1 hora atrasado em relação a Brasília. Se Porto Velho marca 14 horas, lá em Brasília já é 15. Lembrando, se você vai para a direita, as horas adiantam. Se você vai para a esquerda, as horas atrasam. Aí o aluno ainda não entendeu. Mas, professor, como assim que tem que ser o estado todo? Imagina, por exemplo, se fizesse reto aqui, ó, metade do Mato Grosso ia ser 1 hora, metade do Mato Grosso seria o outro horário. Um dos fatores que fizeram com que o governo assinasse esse decreto é a questão do tamanho do território brasileiro e do território dos estados. É um país continental. Exatamente. É um dos maiores países do mundo. Entenderam, galera? Então, Rondônia está sempre 1 hora atrasado em relação a Brasília, ok? Rondônia não entra no horário de verão, porque o horário de verão, galera, ele adianta, né, sempre 1 hora. Lembrando que o horário de verão, ele ocorria no Brasil, mas ocorre em outras partes do mundo. Isso. Tá? Só que no Brasil, até o momento, ele está cancelado desde 2019, que é, no caso, somente para as regiões Sul, Sudeste e alguns estados do Nordeste que acrescentavam ou adiantavam as horas em 1 hora, ou colocavam 1 hora a mais, galerinha. Então, para vocês entenderem essa questão de fuso horário, sempre Rondônia vai estar atrasada em relação a Brasília, 1 hora,
E em relação ao Acre, Rondônia está adiantado, porque todo fuso horário tem 1 hora de diferença, ok? Se está marcando 15 horas em Rondônia, lá no Acre é 14, lá em Brasília é 16. Em Fernando de Noronha já é 17, porque lá está em outro fuso horário. Porque o Brasil tem 4 fusos horários padronizados para nós. E agora eles têm uma atividadezinha aí, né? A revisão, primeiro. A revisão, tem a isso. revisão. Dá para depois, olha só, ainda é muito mamão com açúcar, né? A gente primeiro faz a revisão para depois mão na massa, não é isso? Exatamente. Nos encontramos na nossa revisão. Não esqueça, Tchau. Geografia de Rondônia, professor Jorge Carlos.